Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais alguns comentários sobre o TPS de português. Eu selecionei para vocês algumas questões que, de alguma forma, cobram o uso dos verbos, tá? Seja em relação ao uso do tempo e do modo dos verbos, quanto em relação à regência também, né? A construção feita ali com os verbos. Então, 3 das questões que eu selecionei são do TPS de 2014. Se alguém tiver com a prova aí mais ou menos em mãos, acho que compensa pegar, que amanhã, né, vocês conseguem enxergar melhor talvez do que aqui pelo vídeo, né, pela distância. Então, a primeira que eu selecionei aqui era um texto do Ariano Suassuna. E aí, a questão então dizia, vamos lá, deixa eu deixar já aqui embaixo. Acerca das ideias desenvolvidas no texto acima, julgue certo ou errado os entes subsequentes. Aí vinha. No trecho que inicia o terceiro parágrafo, mesmo que presente o advérbio talvez, que exigiria o emprego do modo subjuntivo, o autor do texto optou pelo emprego da forma verbal no indicativo, gira, privilegiando assim a assertividade de seu discurso, conforme descrito na gramática normativa a respeito desse modo verbal. Então vamos lá, e o trecho dizia, né, assim: mas, talvez por causa da ironia sem compaixão de Machado de Assis, a loucura de Rubião gira, né, o indicativo, gira somente em torno de sua pessoa, jamais partindo ele para qualquer ação no sentido de corrigir os concertos do mundo, como acontecia com o Cavaleiro Manchego. Então, essa questão ela foi uma questão muito bem feita, uma questão inteligente. Porque, claro, normalmente, né, primeira coisa, o que ele está perguntando? Vocês entenderam a pergunta? Acho que isso é o pressuposto, né? O que ele está dizendo, assim, de alguma maneira, que troca que é possível ou não, né? Ele está perguntando se a maneira escrita aqui, né, pelo Ariano Suassuna, colocando o verbo girar no indicativo, seria uma opção. Porque, na verdade, o ideal, o correto, seria jogar para o subjuntivo, né? Esse é o pressuposto dele. Falando, olha, deveria ser subjuntivo, mas ele colocou o indicativo aqui por uma questão de privilegiar a assertividade da construção da oração. E aí a pergunta é possível ser uma escolha o emprego do indicativo ou do subjuntivo nessa construção com o advérbio talvez? E a questão, então, é que, na verdade, vamos lá, né? O exercício é inteligente porque ele cobra justamente não só o emprego dos modos verbais, do indicativo e do subjuntivo, mas mais que isso, ele está cobrando o emprego do advérbio, tá? Porque sim, o advérbio de dúvida ou talvez, ele vai jogar o verbo para o subjuntivo, né? Lembrando que o indicativo dá a ideia de algo preciso e o subjuntivo trabalha com hipóteses, entre outras possibilidades, mas ele trabalha com hipóteses e com dúvida. Então eu sempre vou dizer talvez seja verdade. Eu não vou dizer talvez é verdade, porque se é verdade já não é talvez, né? Se algo é certo, já não tem a dúvida ali, a não ser que eu queira criar um efeito poético, mas não se trata disso aqui. Então, se eu coloco um advérbio de dúvida, eu também coloco um verbo no modo subjuntivo que acompanhe essa dúvida. Talvez seja assim. Talvez isso aconteça, talvez chova, né? Nesse caso, no entanto, a questão, você fala assim, bom, né, então, existe algum caso que eu posso jogar o verbo para o indicativo mesmo com um advérbio de dúvida? Não. Tá? Então, o que justifica esse gira, esse verbo estar no indicativo aqui nessa construção? Aí a questão que eu estou, né, trazendo para vocês a respeito do uso do advérbio e não dos modos verbais. Porque ele está dizendo, mas talvez por causa da ironia sem compaixão de Machado de Assis, a loucura de Rubião gira somente em torno de sua pessoa. A frase, né, o talvez, ele não está modificando a oração que começa com a loucura gira. A frase não é talvez a loucura gira. O que o talvez modifica nesse trecho? Vocês podem pausar e pensar, tá? Vocês têm esse poder aí. O talvez, ele não está modificando a oração seguinte. O talvez está modificando, está modalizando o advérbio seguinte, que é um advérbio de causa. Lembrem-se de que os advérbios modificam os verbos, mas também modificam outros advérbios e adjetivos. Tá? O advérbio não está só vinculado ao verbo, ele está vinculado a advérbio e adjetivo também. Então aqui, o que está em dúvida é a razão
né, da loucura. Quando ele diz, mas talvez por causa da ironia sem compaixão de Machado, talvez por causa disso, não é nem a razão da loucura, a razão da construção da loucura dessa forma, né, porque ele está questionando o autor, o Machado de Assis aí, né, que criou esse personagem. Está falando, talvez por causa disso a loucura dele, né, é assim. Mas o que ele diz é, talvez por causa da ironia sem compaixão de Machado de Assis, então a dúvida é em relação à causa, talvez por causa disso. A dúvida não é em relação à oração que se inicia. A loucura de Rubião gira somente em torno de tal coisa, e isso é certo, isso é preciso. Tá? A loucura de Rubião gira somente em torno de sua pessoa, não é essa a dúvida. A dúvida é em relação a por que, né, que esse personagem foi construído dessa forma e por que essa loucura se dá assim. Né? Se dá dessa forma. Tá bom? Então a questão está errada porque não é uma opção do Ariano Suassuna, não é uma questão de que ele quis enfatizar ali e, portanto, jogou... Há casos em que é possível usar o subjuntivo, o indicativo, conforme a ideia que eu quero trazer, se é uma hipótese, se é algo certo, mas não com a construção com advérbio de dúvida, por exemplo, e não é o caso aqui também do Suassuna estar optando por usar uma ou outra conforme a intenção, não se trata disso. O advérbio está modificando outro advérbio, tá bom? E o gira, de fato, fica no indicativo, porque a frase ali está como algo assertivo, de fato, né? Mas talvez por causa disso, isso é assim. A dúvida é sobre a razão, não sobre a oração posta ali. Cuidado, viu? Vocês ficam muito com a coisa de, né, advérbio, verbo. E o advérbio, então, só aproveitar aqui a lousa, deixar escrito, né? Não custa. O advérbio, ele modifica não só, então, o verbo, como também um adjetivo ou um advérbio, tá? E aí, né, sempre, qualquer caso, sempre invariável, o advérbio. Vamos lá para a próxima? De novo, 2014, o último texto, dizia assim: o emprego de concebera, na linha 8, no pretérito mais que perfeito do indicativo, justifica-se no texto como traço estilístico da linguagem culta formal, visto que em normas estritamente gramaticais não há respaldo para esse uso. Vamos ver se se trata de uma questão de opção do autor ou se é justificado pela construção do texto. Então, a oração começa. Um pouquinho antes, né, para ficar mais claro. Acho que é melhor ler o parágrafo todo. Né, modificaram o livro dela, da Oriana Fallaci, e aí vem. A exclamação patética vinha da famosa jornalista internacional Oriana Fallaci, no caso como escritora, ao perceber que a tradução brasileira de seu livro Um Homem não era fiel à estrutura paragráfica do original, construída em forma de monólogo compacto. Transformaram num diálogo, né? O que a escritora concebera como blocos de longo discurso interior foi transformado na tradução em diálogos convencionais. O que ela concebera antes, né, foi transformado depois. Lembrem-se de que o mais que perfeito, se a gente pensar numa evolução dos tempos verbais, né, numa escala, assim, né, tentar enxergar os tempos, lembre-se de que o mais que perfeito, né, ele é mais passado, né, que o pretérito perfeito no sentido de anterioridade. Ele é mais anterior que o pretérito perfeito. Então, você sempre usa o mais que perfeito em relação a um outro passado. Essa é a única condição para o uso do mais que perfeito, ser mais anterior que um outro tempo. Então, eu falo, ontem eu fiz isso, né? Esse fiz é em relação ao presente. Você está no presente, né, afirmando algo em relação ao tempo passado. No momento de hoje, eu digo, o momento presente é sempre o momento da enunciação, né? Ou melhor, o contrário, a enunciação é sempre no tempo presente. Aí eu digo, hoje, né? Ontem eu fiz isso, um passado, né, um passado concluído. Mais que perfeito é o passado em relação a esse passado. Então eu digo, ontem quando eu cheguei em casa, que eu descobri, estou no pretérito perfeito, eu descobri que ela chegara na semana anterior. Foi só ontem que eu descobri que ela já tinha chegado, por exemplo, né, também é equivalente ao chegar.
né? Ela já tinha chegado. Então aqui está correto o uso, né, do mais que perfeito, porque o que a escritora concebera, antes de terem estragado o livro dela, o que ela concebera foi transformado, né? Se transformou, está em relação ao outro passado. Então não é uma questão de estilo, né? Está construído adequadamente, não tem nenhum problema. Errada. Depois, mais uma de 2014, agora em relação à estrutura sintática dos verbos. Ele diz, as formas verbais imagina, na linha 1, não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas. Imagina, atribuir e servir, aqui ó, imagina, atribuir e servir foram utilizadas como verbos transitivos indiretos. Bom, de cara aqui vocês já percebem que não, né? O que é esse ser? Não se imagina... Opa, deixa eu subir aqui. Não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas. Se não se imagina algo, algo não é imaginado, né? Se eu consigo justamente fazer essa transformação, que estrutura é essa? Passiva, né? O C é uma partícula passivadora, eu passo para a passiva analítica, algo não é imaginado. Se eu consigo fazer essa troca e tem uma estrutura justamente de passiva, não tem como ser um verbo transitivo indireto, porque a gente não faz passiva com verbo transitivo indireto. A gente faz passiva com verbo transitivo direto, né? Não pode ter preposição. O sujeito nunca vem preposicionado, né? O AD vira sujeito e não vem, né, com preposição. Então não tem já de cara como ser um VTI. Né? Não se imagina uma literatura feita assim, isso é sujeito. Né? Não é um objeto indireto. Se trata de uma passiva aqui. Só para conferir os outros, não se pensaria em atribuir o Nobel a um cronista. Não se pensaria em atribuir o quê? O prêmio Nobel, é VTDI, não é um verbo VTI. E na linha 8, servir. E para muitos, o que pode servir? Seria o caso de dizer, graças a Deus, seria o caso de dizer, porque sendo assim ela fica mais perto de nós, a crônica. E para muitos, ela, crônica, pode servir de caminho não apenas para a vida, pode servir desse modo, né? Não apenas para isso, servir para tal finalidade, que ela serve de perto, mas para a literatura. Aqui está como intransitivo, são adjuntos adverbiais, né? Servir para tal finalidade. Então, não são, né, verbos transitivos indiretos. Depois, sobre TPS agora de 2012, aquele texto do Nelson Rodrigues, lembram? Ele fala, considerando os aspectos linguísticos e estilísticos, bem como a argumentação, julgue os próximos itens. No segundo e no quarto parágrafos, emprega-se o presente do indicativo com a mesma finalidade, realçar fatos ocorridos no passado. O presente pode ser usado com um valor de presente histórico, né? Você traz para o presente algo do passado para, né, o próprio nome diz, presentificar, vivificar algo que já foi, né? Trazer para o momento presente. Posso falar, em 1500 Cabral chega ao que, né, a América Portuguesa, ou ao que seria o Brasil. Né? Mas em 1500 ele chega, em tal ano passado isso acontece. Aqui, no entanto, o Nelson Rodrigues não está usando assim, né? Quando ele diz no segundo parágrafo, há um velho e obtuso preconceito, segundo o qual todas as frases querem dizer alguma coisa. Nelson Rodrigues é muito bom, né? Nem sempre. Certas frases vivem precisamente de mistério e de suspense. A nitidez seria fatal. Ele não está, né, trazendo nada do passado, ele está usando o presente para trazer a ideia de uma afirmação, né, uma verdade. Certas frases vivem de mistério e de suspense. Isso é assim. Não se trata de trazer algo do passado nesse parágrafo. No quarto, sim. E lá chegam os intelectuais e estudantes. Aí ele vai contando o que se deu, só que ele usa no presente. Se fosse só sobre o quarto parágrafo, estaria correto, mas o segundo parágrafo não está nesse uso de trazer uma ideia anterior. Né? E a última, do TPS de 2011. Essa daqui, vocês erram por pressa, né? Porque vocês fazem 1000 exercícios de função do ser, transitividade do verbo, reconhecer sujeito, diferenciar sujeito de objeto, de complemento. Aí chega na hora da prova,
Erra. Vamos lá. Prestar atenção para não errar, né? Considerando as relações morfossintáticas no texto, bem como os recursos estilísticos nele empregados, julgue os itens subsequentes. No texto, as formas verbais encontra, falavam e prende são intransitivas. Na linha 21. E essa é tranquila, né, na verdade, porque ele fala assim. Foi a maneira porque um tema encontra sozinho ou sozinho impõe seu ritmo. Você tem um objeto, né, ligado ao impor, mas ainda é o mesmo objeto vinculado ao encontrar, porque quem encontra, encontra alguma coisa. Tá? Então, o tema encontra sozinho, ali na linha 21. Opa, deixa eu subir aqui. O tema... Cadê? Aqui. Que cada tema encontra sozinho ou sozinho impõe seu ritmo. Quem encontra, encontra alguma coisa. Né? Encontra sozinho ou sozinho impõe seu ritmo. O objeto que está ali na frente serve também para o verbo VTD anterior, desde que seja a mesma regência. Os dois verbos são VTD, pode ser o mesmo objeto para os dois, não tem nenhum problema. Tá? Problema se você tem verbos com regências distintas e um objeto direto só, por exemplo. Um verbo VTD, um VTI, um OD não serve para os dois. Né? Não serviria para o VTI. Mas aqui, sem problemas, objeto direto. Então, já não é, já está errado, né? Já não é uma forma intransitiva. E o falavam na linha 39, as vozes que falavam, aqui é intransitivo, e né, não diz o que falavam, só falavam, vozes que faziam isso. E o prende na 49, que prende até transformar-se em pesada cadeia, cadeia que prende e imobiliza. Né? Também está como intransitivo. Tá? Nesse mesmo texto, se vocês estiverem com a prova de 2011 aí, a questão 2 perguntava se uma composição da arte era complemento do verbo fazer. Aproveitem já aí que essa, por exemplo, que eu estava dizendo, é uma que me interessa bastante aqui. Nem assim se poderia fazer, com o seu simples registro, uma composição da arte. Né? Tomem cuidado, porque na pressa, às vezes vocês estão lendo, aqui ó, nem assim se poderia fazer, com o seu simples registro, uma composição da arte. Na pressa, vocês leem a frase quebrada, aí vocês pensam, fazer o quê? Ah, fazer uma composição da arte. Objeto direto de fazer. Mas leiam a frase inteira, não sejam né, tão facilmente induzidos pelo enunciado. Porque nem assim se poderia fazer tal coisa. Olha o se de novo. Sempre que aparecer um se na frase, desconfiem. Tá? E classifiquem esse se para ter certeza do que é aquilo que vem na frente. Porque pode ser sujeito, como é o caso aqui. Esse se é uma partícula passivadora. Então, nem assim, isso, uma composição da arte, poderia ser feito. Não é objeto direto isso, né? Não é um complemento verbal. Lembrando que complemento verbal sempre é OD e OI, né? Isso é sujeito do verbo. Então, cuidado para não confundirem, com um erro bobo de confundir objeto com sujeito só porque está depois do verbo. Nem tudo que está depois do verbo é objeto. Pode ser sujeito, principalmente se for uma passiva. Tá bom? Por hoje é isso. E até a próxima.